Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho, né? Projeto Integrador 1, Univesp. Aqui são os alunos que integraram o nosso grupo nesse semestre. Nessa parte a gente está apresentando o índice, onde a gente focou os principais pontos dessa apresentação. Então vamos lá, dar início, né? A partir da nossa introdução. Na introdução, nós vamos falar sobre todo o desenvolvimento, o que nos levou à ideia de desenvolvimento do nosso sistema, né? Como dá para ver aqui de início, é, a ideia inicial foi conversar, identificar o problema, fomos até o local é, que a gente conheceu, e lá eles apresentaram para a gente os problemas reais que eles estavam enfrentando, né? Que lá no caso o problema real deles era a dificuldade de criação de ter um controle real de estoque, porque lá eles ainda usavam planilhas, então essa planilha tinha o problema dessa planilha não ser em tempo real, tinha um problema dessa planilha ter perdas, às vezes ter confusão na parte de atualização, porque uma pessoa poderia ter uma versão e outra pessoa a mesma versão, só que desatualizada, aí causaria problema na hora de apresentar, fazer análises. Também não tinha segurança, porque qualquer um ali que ali adentrasse poderia clicar e usar essa planilha ali da forma que quisesse, fazer edições maliciosas. Não tinha auditoria para ter um controle real ali para saber como que estava, né? Então, esses eram um dos grandes problemas, né? Até que teve o grande incidente, né, que causou essa mudança ali de mentalidade das pessoas ali envolvidas, que foi a causa da falha de um HD, né? Então, o HD acabou dando problema e houve a corrupção dos dados e foi de forma que não era possível recuperar. E isso causou criando aquele problemão ali, porque eles não tinham sistema de backup, não tinha nada. Então, assim, foi necessário a gente pensar uma forma, entender como que era lá dentro, para a partir daí a gente conseguir dar sequência, né, nessa desenvoltura do sistema, né? Então, assim, já tendo toda a noção da dificuldade, do problema que teria que ser melhorado, né? Aí a gente partiu para começar a fazer. Então aqui a gente deixou uma introduçãozinha, né, que seria a queixa principal ali, né, a MF Engenharia, utilizar o sistema manual de planilhas locais para controlar o estoque, até que a gente, como eu citei, né, que tiveram um problema com o HD e foi necessário uma criação de uma maneira mais segura, né, que pudesse prevenir esse tipo de falha novamente, né, que causou uma grande dor de cabeça ali. Então assim, na parte de identificação de problemas, né, é, que era a falta de segurança de dados, como eu comentei, não tinha senha, não tinha acesso à senha, então qualquer um poderia ali adentrar, fazer modificações. Agora que tem um controle centralizado, uma pessoa que é administradora, ela consegue definir os acessos, quem acessa, quem não acessa. É, Antes também eles não tinham dificuldade de acesso à informação, que era atualizar tudo, as coisas. É, não era em tempo real, né? Então esse que seria uma grande dificuldade. Não tinha backup, né? E também a possibilidade de erros manuais ali, porque um poderia modificar na hora que envia, era por e-mail, aí já estava desatualizado porque houve uma modificação. Então precisaria ser web mesmo para ser em tempo real ali e ter noção, porque às vezes você precisa dos dados ali na forma real, né? Na forma integral ali. Então aqui a gente colocou mais um pouquinho, né, essa parte básica, né, descrevendo isso, né, que era a fragilidade de armazenamento, toda essa parte aí que levou à desenvoltura, né. Aí o objetivo principal é meio que um resumão de tudo isso que eu comentei, né, que era desenvolver um sistema web para eles, com o objetivo de facilitar esses cadastros, ficarem mais fáceis, trazer mais segurança e o principal de tudo, que era em tempo real, para ser rápido assim e o principal mesmo que é o foco em segurança mesmo, porque segurança é o principal. Se não tiver segurança, você pode correr o risco de perder tudo e comprometer ali tanto a parte financeira como parte trabalhosa ali mesmo, porque recontagem, tempo, né? Para poder contar os produtos de estoque, controlar, fazer isso do zero, então tentar mitigar o máximo de falhas, né? Aí a metodologia que nós utilizamos, conforme foi destacado durante o curso, né?
que foi ir no local, ouvir, conversar, entender o real problema das pessoas, né, que ali convivem, né, na prática. Aí a partir dali foi entender, criar depois soluções que pudessem ser eficazes e sanar esses problemas, né? E depois aí a parte de implementação, que a implementação também, depois que teve a ideia, criou, é começar a pôr em prática para ir desenvolvendo e aplicando assim de forma efetiva tudo aquilo que foi planejado, né? Aí nas etapas realizadas, né, foi feita entrevistas, conversas, entendemos as necessidades, trabalhamos em um MVP, né, mínimo projeto viável, que seriam os protótipos, foi apresentado, foi realizado, se estava de acordo, se estava conseguindo suprir, e depois de ter realizado todas essas conversas, esses feedbacks, essas conversas, foi efetivado ali o desenvolvimento, né? Aqui é como que foi trabalhado, né? A nossa aplicação, ela trabalhou com um banco de dados relacional, no nosso caso foi o Postgres, o sistema de CRUD, controle de acesso, que eu comentei, quem acessa, quem não acessa, tem registro de logs para poder ver quais horários que a pessoa acessou, é, várias dessas funcionalidades de auditoria, né, para tornar o ambiente ali mais seguro e estável, né? E também tem registro de entrada e saída para controlar o estoque, é a base ali, né? Aí aqui embaixo a gente deixa um tópicozinho, né, que a solução foi uma plataforma web centralizada, com aplicações de cadastro, consulta, edição e exclusão de materiais, além de gerenciamento completo das movimentações de estoque, né? Então seria um resuminho ali mais ou menos do que eu falei, que é toda a funcionalidade que a gente conseguiu englobar dentro da nossa aplicação, né? Aqui as funcionalidades que ela traz, né? Tela de login, dashboard completo em tempo real, alertas de estoque, cadastro de produtos, controle de movimentações e exportação de planilhas, né? Também é necessário. Aqui tem um demonstrativo, né, da tela de login do sistema, onde o usuário entra com um e-mail e uma senha prévia cadastrada, e lá dentro do sistema, a partir dessa autorização, ele consegue acessar e tem de cara com o dashboard, onde esse dashboard ele apresenta as principais funções do sistema, como que ele funciona, tudo que está disponível ali dentro, né? Aí a gestão de estoque, o que ele traz, né? Ele traz consulta de cadastros, edição, exclusão, que é o principal, né? O essencial ali para isso. E com isso, ele conseguiu atingir os benefícios de organização, rapidez, segurança, a persistência dos dados, né? Que foi aquela falha que teve antes, e agora ele não vai mais ter esse problema, né? Porque é feito um sistema 3-2-1, né? De redundância, né? Que é a aplicação, um backup em outra máquina e um terceiro backup em nuvem, né? Então ele tem praticamente três níveis ali que teriam que falhar para ele ter essa perda definitiva aí de dados, né? Aqui há uma tela aqui mostrando parte do sistema, parte de cadastros. Aqui a entrada onde é feito o cadastro dos produtos. Os recursos utilizados, como eu acho que eu já comentei, um banco de dados, React, Node.js, toda essa parte de desenvolvimento web que foi apresentado, desenvolvido durante o semestre do curso, né? Aí teve conhecimento de banco de dados, engenharia de software, desenvolvimento web, para conseguir alcançar esse resultado aí, né? Aí com tudo isso, concluindo aqui, entrando já para a parte final, com isso foi conseguir alcançado, né, as melhorias que foram propostas lá no início, né, que foi trazer mais segurança para os dados, evitando perdas, a centralização das informações, redução de risco e perda e melhor organização do estoque, né? Agora ficou muito mais prático, né? E uma telinha aqui novamente dashboard. E para concluir, né, o projeto atingiu os objetivos que foram propostos a partir das conversas iniciais, e conversas com as pessoas, e vem seguindo o propósito que foi pretendido, né? E com isso a gente finaliza a apresentação do nosso trabalho.